Eu vou lhe mostrar a como ser mais criativo e eu vou te mostrar que a criatividade não é o dom e pode ser totalmente treinada e praticada, certo? Vamos começar com uma crença limitante que a maioria das pessoas tem em suas mentes, que é: pessoas nascem criativas, certo? Pessoas de sucesso já têm o dom de ter sucesso, né? Já tem a criatividade, já conseguem se adaptar. Isso é uma grande mentira, tá? Quem pensa assim já tá programado a pensar limitado, a pensar que não é capaz de fazer coisas grandes, certo? Segundo, essas pessoas normalmente observam indivíduos que já têm sucesso, indivíduos que já mostram o sucesso ali pronto e eles nunca mostram o processo. Por isso, muitos caem na falácia de achar que a pessoa teve de se esforçar muito pouco para atingir o sucesso, quando na verdade exigiu muito tempo, esforço e muitas ideias e foi totalmente treinado para ter aquele sucesso. Bom, terceiro ponto é que quem fala isso são pessoas com mentes fechadas, pessoas que não se estimulam a abrir suas mentes para ter mais ideias e por isso elas sempre vão achar que outras pessoas são mais criativas e capazes do que elas. Agora, eu quero mostrar para vocês o que é um artista, quais são as características de um artista. A primeira característica é que um artista é uma pessoa que utiliza todo o seu repertório do mundo para produzir suas obras. Ou seja, artistas são criativos, são mais criativos porque eles veem relação em tudo que é lugar, seja na natureza, seja em um prédio, seja no céu, seja nos livros. Eles estão sempre interrelacionando suas ideias para fazer uma coisa bonita, uma coisa original e, consequentemente, criativa e única. Segundo, ele mistura e vê relações em tudo. Então, como eu falei, ele está sempre misturando, o artista está sempre misturando as coisas para criar algo mais bem estruturado e algo mais original. Terceiro ponto, ele se arrisca, ele testa e se adapta. A gente normalmente vê apenas o sucesso das pessoas e de artistas no geral. Mas aí, se você vai a fundo na história das pessoas, você vai perceber que a maioria delas, se não todas, arriscam, testam e se adaptam. Então, a pessoa que é o artista vai estar sempre arriscando, testando e se adaptando, fazendo coisas que muitas vezes são contra as probabilidades, mas que ela vai arriscar e testar justamente porque ela acha e acredita que aquilo pode dar certo, ok? Ela não fica com medo de arriscar, ela não fica com medo, nem tem um ego de achar que não pode errar. O artista vai estar sempre querendo errar mais e mais, porque é errando que ela vai conseguir os caminhos, ajeitando e ajustando o caminho para o sucesso, ok? Terceiro ponto, haja como um artista. O que você precisa fazer para ser mais criativo e agir como um artista? Primeiro, se interesse verdadeiramente pela vida e pelo que você quer ter ideias. Se você se interessa por futebol, adapte. Observe muitos jogadores de sucesso e se apaixone pela forma que eles jogam futebol. Se você quer se tornar um médico profissional, se você quer se tornar um engenheiro profissional, observe, se interesse pela história da medicina, se interesse pela história que a engenharia percorreu, né? Você tem que se interessar por esses assuntos de forma profunda para se conectar com eles. Segundo, não espere o momento perfeito, apenas faça. Se você acha que é apaixonado por alguma coisa, se você tem certeza que você gosta muito de algo, não espere o momento perfeito para transformar aquilo em sua arte. Apenas faça. Se você aquele ditado, como muitos dizem, como aquele ditado, né? Melhor feito do que perfeito, certo? Nunca espere o momento certo, até porque nunca vai ter um momento certo, né? Pessoas perfeccionistas normalmente procrastinam demais e esquecem de fazer o básico, quando na verdade o básico, o arroz e feijão, que vai te trazer resultado. Terceiro, é aquele negócio, não seja perfeccionista mata o erro e sem erros não dá para ter sucesso, não dá para ter novas ideias e sem novas ideias não temos sucesso, ok? Quarto ponto, criatividade exige prática. Não caia na falácia de que criatividade vem do nada, certo? Criatividade vem de pesquisa, reflexão e muita prática. Bom, eu trouxe aqui algumas práticas que você pode testar na sua vida, certo? Estimule a sua criatividade, crie a própria história. É um exemplo breve de como usar a criatividade na sua vida, né? Se você gosta, por exemplo, de uma série, de um filme, você pode literalmente criar novas ideias para novos
plots, novos caminhos que você acha que deveria ser dessa forma. Fazendo isso, você vai aumentar a sua criatividade a partir desse filme e vai estar, consequentemente, treinando o seu cérebro a achar novos caminhos com qualquer coisa. Seja filme, seja vida real, seja o seu trabalho, certo? Segundo, utilize cadernos para deixar seus pensamentos fluírem. Cara, imagine cenários possíveis, imagine cenários da sua vida e utilize cadernos para deixar os pensamentos organizados e os pensamentos em uma rede segura de raciocínio, certo? O que você vai fazer? Vai pegar os seus pensamentos do dia a dia, né? Inclusive eu tenho um vídeo, não vou me aprofundar nesse assunto de cadernos nesse vídeo, mas tem um vídeo aqui em cima, vou deixar o card pra você tá aí vendo como os cadernos podem mudar a sua vida. Cadernos te ajudam a organizar mais seus pensamentos e vai lá ver o vídeo, tá? Eu só queria dizer que utilizando cadernos você consegue ter mais ideias porque suas ideias ficam mais organizadas, certo? Terceiro ponto, use IA. Nesse ponto, muitas vezes as pessoas estão usando errado a IA, certo? A maioria das pessoas utiliza IA para resumir, para deixar, para criar atalhos, certo? Quando na verdade a IA pode ser muito bem usada apenas como inspiração e alinhamento do seu próprio projeto, né? Ela nunca deve ser a sua primeira fonte. Então vamos dizer aí que você tem um projeto sobre academia. E aí vamos dizer que você tem um projeto para entregar na escola, ou na faculdade, ou no seu trabalho. Muitas pessoas estão apenas copiando algumas fontes, tacando ali no chat GPT ou no Copilot e copiando e colando. Essa é a melhor forma de matar a sua criatividade. Parabéns. O que na verdade você deve fazer é pegar essas fontes, fazer um rascunho mental antes de traduzir para IA e só depois utilizar a IA para alinhar os seus pensamentos. Nunca como algo totalmente independente, mas sempre a IA deve ser uma ferramenta para sua criatividade, uma ferramenta para criar novos caminhos e novos caminhos e não te atrapalhar e não prender o seu aprendizado, certo? Quinto ponto, aproveite os momentos. Não se esforce para ter ideias, apenas fique presente. O que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas vêm querendo ser criativas, mas elas não dão o tempo necessário que o cérebro precisa para serem criativos. A questão é que não é necessário se esforçar para ter ideias. Muitas vezes você precisa de apenas um dia de descanso, um tempo no seu dia que você passe ali fazendo nada, que é exatamente nesses momentos que você vai ter ideias, né? Você acha que você vai ter mais ideias olhando o TikTok, olhando o Instagram, ou, por exemplo, enquanto você toma banho. Enquanto você toma banho, tem mais ideias, certo? E isso vem ao caso aqui de algo muito interessante, que a nossa mente é programada a ser estimulada através de poucos estímulos, né? Quando você tá ali alimentando a sua mente com o TikTok, com a rede social, ela tá sendo inundada por pensamentos, ideias e informações inúteis. E essas informações vão criando uma névoa mental na sua mente que te impede de pensar. Por isso, era muito mais fácil ter mais gênios antigamente do que atualmente, porque os gênios são muito suprimidos por essa névoa mental que a rede social produz, certo? Então, eu anotei aqui alguns dos melhores momentos, né? Não apenas redes sociais, mas todos os momentos que há muitos estímulos no ambiente, muitas pessoas conversando, até estímulos naturais mesmo, como animais, pássaros, sabe? Tudo isso vai criando e o seu cérebro vai interpretando essas informações, levando então o melhor horário a ser aqueles que tem poucos estímulos, poucas pessoas, poucos barulhos, sabe? E eu separei alguns momentos, né? Tem aquele momento de manhã, bem cedo, né? Quando você acorda 5 da manhã, é muito bom acordar de manhã cedo por causa disso. Sempre quando eu acordo por volta de 5h20, tá totalmente escuro ainda. Não tá totalmente escuro, mas o sol tá começando a nascer e é aquele clima calmo, quando ninguém na sua casa acordou ainda. Você vai fazer seu café tranquilo, sabe? Aí você olha pela janela, tem poucos carros ainda, enfim, é um momento bom. E a sua mente tá acordando ainda, então ela não lembra ainda que você
tem coisas a fazer, você tem problemas a resolver. Então é um momento tranquilo, somente tá acordando ainda. Eu acho que é muito foda ter esse momento de manhã, certo? Quem sabe, quem começa a meditar também, perfeito, é perfeito. De madrugada é um momento bom também, todo mundo foi dormir e você tá lá, né? O importante é apenas que isso não te atrapalhe no dia seguinte, mas de madrugada é um dos momentos que você mais é produtivo, né? Por causa disso. Durante o banho, quando sem música, né? Sem botar música no banho, apenas deixando a água cair e tal, relaxando. E antes de dormir, no travesseiro, certo? Que às vezes surge uma ideia bem na hora que você vai dormir, você pensa, putz, lembrei disso agora, eu posso botar isso. E às vezes você não anota, você esquece essa ideia. Então é muito bom anotar essa ideia antes de dormir. Sei que você tem essas ideias antes de dormir. E o terceiro ponto que eu botei aqui é observar o mundo com tranquilidade, certo? Se as pessoas... a gente vive um mundo hoje muito acelerado, cheio de estímulos. Então, mesmo que haja muitos estímulos no ambiente, você tem que olhar a distância, você tem que olhar o horizonte, pensar assim, tá de boa, tá? É um momento calmo, né? Olhar pros mínimos detalhes do mundo, olhar pra sua mão, pensar, caraca, olha as dobras que eu tenho na minha mão, sabe? Olha os detalhes que meu braço possui, olha os dedos, como eles são sensíveis, sabe? É ter esses momentos de fuga, de desaceleração que você vai ter mais ideias e ser mais criativo. Bom, o sexto ponto aqui é veja o melhor de dentro das pessoas, né? Que é sobre escutar, é sobre você ignorar o seu ego, o seu orgulho e escutar, só escutar as pessoas, e você vai sempre tirar um insight. É quase impossível a pessoa que você está conversando não ter nada a te ensinar. Sempre vai ter algo a te ensinar. Seja um bom exemplo, seja um mau exemplo, certo? Segundo, diga não ao pensamento de ser melhor que os outros. Substitua por todos são únicos, cada pessoa é única, cada singularidade que essa pessoa tem pode me ensinar. Seja uma história ruim que a pessoa passou, seja uma lição de vida boa de um momento que essa pessoa passou, todo mundo tem a te ensinar. Nunca pense que sabe de tudo ou que é melhor que todos. Sétimo ponto, menos é mais. Assim como a teoria dos menos estímulos, né? De quanto menos estímulos, mais ideias, é exatamente isso que se aplica a esse ponto também. Você tem que escolher onde direcionar o seu foco. Eu conheço muitas pessoas hoje em dia, né? Principalmente com o mundo cheio de informações supérfluas, inúteis, que as pessoas não sabem onde direcionar o seu foco. E eu passei muito por isso, por um tempo assim, em que eu me interessava por tudo. Seja por criptomoedas, aí eu queria fazer o YouTube também, eu queria estudar investimentos também, fazer um e-commerce, enfim. Assim como eu, muitas pessoas direcionam muito o seu foco a várias coisas. E isso aí acaba matando a sua criatividade, porque você fica muito disperso e procrastina muito diante das coisas que você deve fazer. Então é melhor direcionar seu foco em uma coisa de cada vez. E quando essa coisa estiver completa, quando essa coisa estiver fixa, ser uma coisa repetitiva, se tornar um hábito, aí sim você pode transformar o seu foco em outra coisa, certo? Evite o excesso de estímulos, né? Aquela coisa que eu falei, já venho falando aqui nesse vídeo. E o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante, que não viva pelo dinheiro, tá? Coloque um valor, uma missão maior que você e maior que o dinheiro, né? Viva pelas relações, viva pelas experiências, viva pelo aprendizado, e no final a vida é sobre isso e não é sobre correr atrás de grana, correr atrás coisas supérfluas, coisas que vão passar, coisas que não agregam em nada, e é viver exatamente pelas pessoas que você gosta, pelas que você ama, viver pelas experiências, viver pelo dia a dia, viver cada minuto e nunca botar a sua felicidade acima, nunca botar o dinheiro acima da sua felicidade, né? Você pode ser feliz agora, apenas evite altas expectativas, altos estímulos, né? E é muito melhor você aproveitar o seu dia começando calmamente, começando com um bom café da manhã, porque não perceber que coisas pequenas são as que mais agregam na vida, certo? Então não viva pelo dinheiro, viva pelo aprendizado e se divirta, né? Faça o seu hobby como uma coisa divertida. Se você gosta de desenhar, desenhe, tá? Faça um rascunho. Não espere ganhar dinheiro com aquele hobby, né? Muitos artistas querem, às vezes, desenhar, criar músicas pra ganhar dinheiro. E eu diria que isso não funciona. Eu diria que o artista, hoje em dia, direciona a paixão nessa sua arte. É o que mais se diverte e o que mais ganha experiência e consegue
consequentemente, essas ações vão gerar dinheiro para sua vida, mas o dinheiro é a consequência e nunca o objetivo. Oitavo e último ponto para finalizar esse vídeo é inunde-se na ilusão, tá? Volte a ser criança, crie mundos impossíveis. Quando a gente é criança, a gente gosta de criar esses mundos que não existem, mas é uma forma de diversão também, sabe? Então volte um pouco, regrida um pouco a sua idade e pense como criança mesmo, pensar assim, fantasiar às vezes cenários que não se aplicam ao mundo real. Tem muitas playlists no YouTube, inclusive, que passam essa sensação de nostalgia, né? Se nostalgia playlist, você vai achar seja música, seja cenários que dão nostalgia, e você vai se conectar com sua criança interior. Se conectando com sua criança interior, você vai meio que despertar também o seu lado mais criativo, o seu lado mais imaginativo, certo? Terceiro, nós somos naturais. Nós não podemos esquecer que o celular é apenas a ferramenta e que o natural é o que torna a vida melhor, né? A gente nasceu sem nada, a gente nasceu sem aparelhos eletrônicos, a gente nasceu apenas com o nosso corpo. E é exatamente isso. É olhar pra você, ver uma árvore e falar, porra, que foda essa árvore, sabe? É pensar dessa forma que sua mente meio que vai destruindo essa névoa mental sua e vai tendo mais ideias. E o último ponto que eu queria deixar aqui é reflita sobre a imensidão do universo, certo? É lembrar, né, deixar o orgulho de lado e falar, pensar, nós somos apenas ponto único nesse universo, um ponto menor que uma areia, menor que um grão de areia numa praia. É olhar pro céu no escuro e pensar que você é apenas um ponto, como aquele ponto que você observa no céu. Seja aquela estrela que tá muito longe, você é apenas um pontinho no universo e seu tempo é limitado. Pensando nisso, você vai meio que estimular sua mente também a imaginar coisas grandes, tão grandes quanto o universo. Imaginando isso, sua mente vai te estimular a ser mais criativo também, tá? Enfim, entrei em vários pontos aqui. Espero que esse vídeo tenha te dado algum insight, que eu tenho certeza que algum insight aqui desses que eu te expliquei com certeza vai valer a pena, tá? E muito obrigado por assistir. Se inscreve se gostou do vídeo e deixa seu like, tá? Muito obrigado e é isso.